Então eu vou agora falar-vos do sistema respiratório. E todo o capítulo do sistema respiratório encontram no manual entre as páginas 130 e 143. Então, respirar. O que é respirar? Todos nós precisamos de respirar, portanto, respirar é uma função essencial à nossa sobrevivência. E respirar consiste em fazer trocas gasosas com o meio ambiente, com o meio externo. Ou seja, capturar oxigênio e libertar o dióxido de carbono que está a ser produzido no nosso corpo, nos processos metabólicos que estão a acontecer nas nossas células e que têm que ser eliminados. Nos mamíferos, entre os quais é o nosso caso, obviamente, os órgãos responsáveis por essas trocas são os pulmões, mas não só. Porque, como podem ver nesta imagem, o sistema respiratório é constituído por vários órgãos, nomeadamente fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, que também são chamados de vias aéreas. Ou seja, são vias que conduzem o ar do meio externo até à chamada zona respiratória. E a zona respiratória é a zona onde vão acontecer essas trocas respiratórias propriamente ditas, não é? Que serão os sacos alveolares e os alvéolos pulmonares. Podemos também dizer que as vias aéreas podem ser superiores ou inferiores. A distinção está se estiverem fora da caixa torácica, nomeadamente fossas nasais, a faringe e a laringe, serão então as vias aéreas superiores. Se estiverem dentro da caixa torácica, chamam-se vias aéreas inferiores e serão a traqueia, os brônquios, porque a traqueia divide-se em dois brônquios, os bronquíolos e também os sacos alveolares e os alvéolos pulmonares. A dividir a caixa torácica do abdômen temos um músculo, que é o diafragma. E o diafragma é o músculo responsável, ou é um dos músculos responsáveis pela respiração, para ajudar os movimentos respiratórios, como iremos ver mais à frente. Então, o ar entra no nosso sistema respiratório pelo nariz. Podemos respirar pela boca, mas como verão, é de todo conveniente respirarmos pelo nariz. Temos duas aberturas, que são as narinas, que comunicam com as fossas nasais, que são duas cavidades que estão separadas por um septo, que é o septo nasal, e que estão revestidas por uma membrana pegajosa, que está coberta de muco e de pelos. E o ar, ao entrar nas fossas nasais, é aquecido pelo sangue que circula nesta zona, nos capilares das paredes desta membrana, é filtrado de impurezas que existam pelos pelos e vai ser umedecido pelo muco que existe então nessa membrana. A seguir, o ar passa para a faringe, onde existem as amígdalas, que, como vimos, vão interceptar e destruir micro-organismos patogénicos que consigam entrar. Entretanto, da faringe, o ar passa para a laringe. E na extremidade superior da laringe, da laringe, existe a epiglote. E vejam, por favor, na imagem, a epiglote é uma estrutura que impede que os alimentos vão para as vias aéreas quando nós engolimos. Portanto, ela está levantada, mas no momento em que engolimos, ela baixa e tapa o canal respiratório, de forma a que o alimento passe para o esófago. A laringe, além de ter este papel importante da epiglote, também vai participar na emissão de sons, não é? Porque o ar, quando nós expiramos o ar, através da laringe, vai provocar a vibração
de duas membranas, que são as cordas vocais, e vai haver emissão de som. Portanto, isto também é importante, é mais uma função do sistema respiratório. Então, o ar passa depois da laringe para a traqueia. Ora, a traqueia possui também lá dentro um muco que vai também aprisionar as poeiras e as bactérias que tiverem conseguido passar, que ainda não tiverem sido agarradas por outras estruturas, e vai devolver às fossas nasais e à boca, por ação de cílios. Portanto, nós temos as paredes da traqueia estão cobertas por células que têm cílios vibráteis que vão levar de volta essas impurezas de volta às fossas nasais e à boca. Para além disto, a traqueia é um tubo formado por anéis de cartilagem, anéis cartilagíneos, mas são anéis incompletos. São entre 16 e 20 anéis. Ou seja, os anéis não são fechados, portanto, são abertos. E são abertos na zona onde a traqueia está em contacto com o esófago. E isto é importantíssimo, porque se assim não fosse, se nós tivéssemos anel também em contacto com o esófago, sempre que engolíssemos o alimento, o bolo alimentar passa pelo esófago, iria estar a encontrar atrito e obstáculo em cada anel da traqueia. Portanto, seria um processo bastante doloroso. Agora, o fumo do tabaco, e vou já falar-vos disto, o fumo do tabaco inibe o movimento destes cílios, dos cílios da traqueia, e até pode acabar por destruí-los, o que vai fazer com que essas poeiras, essas bactérias, não sejam facilmente, e muitas vezes não são de todo, devolvidas às fossas nasais e, portanto, facilmente são alvo, são causa de infecções. Depois, a traqueia vai dividir-se em dois brônquios, em dois tubos, que vão encaminhar o ar para os dois pulmões. Não é? E, por sua vez, os brônquios vão dividir-se em canais ainda mais pequenos, chamados bronquíolos, até chegarem aos alvéolos pulmonares, que estão mesmo na extremidade dos brônquios. Nos alvéolos pulmonares é que se vão dar as trocas. Então, os brônquios e os bronquíolos já são formados por anéis cartilagíneos completos. Aqui já não há a questão do contacto com o esófago, portanto, eles já são completos, são anéis fechados. E estão também revestidos internamente por células ciliadas. Também têm os tais cílios e também por células que produzem muco. E, portanto, chegamos finalmente aos alvéolos pulmonares, que são saquinhos, sacos esféricos, microscópicos, com paredes formadas apenas por uma única camada de células, porque é necessário que seja só uma única camada de células para que o ar consiga atravessar as suas paredes. E esses saquinhos estão envolvidos por uma rede de capilares sanguíneos. E nós temos já agora cerca de 350 milhões de alvéolos pulmonares em cada pulmão. E, portanto, a superfície respiratória, portanto, se nós esticássemos todos aqueles alvéolos pulmonares, a superfície respiratória dos pulmões de um adulto é cerca de 100 metros quadrados, que será, eventualmente, o tamanho de uma casa, de um T2, um apartamento normal, de um T2, com 2 quartos, o que é bastante. Então, portanto, estas estruturas todas servem, afinal, para quê? Claro que vimos que temos a voz, temos também o olfato, porque nós temos também células receptoras do cheiro, que comunica com o sistema nervoso. Mas uma das funções, a função principal, porque sem ela também não conseguimos viver, do sistema respiratório é, sem dúvida,
assegurar o fornecimento do oxigênio às células, não é? Porque isso é fundamental para o funcionamento, para o seu funcionamento e também para que possamos libertar o dióxido de carbono do nosso organismo. Já agora, o dióxido de carbono é produzido, portanto, as nossas células, numas estruturas que existem dentro das células chamadas mitocôndrias, os organelos chamam-se mitocôndrias. A glicose, que já demos, não é? A glicose C6H12O6, vai, com a presença do oxigênio, vai ser partida e vai gerar uma molécula de energia, que já agora chamamos de ATP, é uma molécula de energia química que as nossas células já conseguem usar para depois para fazer as suas atividades normais, mas nesse processo vai libertar, além de água, vai libertar CO2. E o CO2 torna a célula ácida, ligeiramente ácida. E, portanto, tem que ser eliminado. Acaba por ser um composto extremamente tóxico para as células e tem que ser eliminado do nosso organismo. É o sistema respiratório que é responsável por essa função.